Fala povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta, trazendo para vocês mais uma resenha de fantasia, uma fantasia lançamento. Estou falando de A Sombra dos Deuses, do John Green. Um livro que eu gostei muito, já me deixou muito na espera pelo próximo, mas que eu tive alguns probleminhas também. Vamos entender tudo isso depois da abertura. Bom, galera, antes de tudo, rapidinho, os recados de sempre. Já curte, já comenta, já compartilha. Me segue aqui, me segue no Instagram, @bibliotecabruta. Também confira o trabalho dos canais parceiros, o Rodrigão 1002, o Andrew do Arsenal Books e o Raves. Excelentes canais, vão lá dar uma conferida. E também tem o link aí para a Amazon, tá? Para vocês fazerem compras através do meu link, vocês ajudam o canal. Tá certo? Recados dados. Bora começar essa resenha. Antes de mais nada, quem é John Green? John Green, ele é um britânico, nascido em Singapura, mas é britânico, ele tem 57 anos, e a trilogia Bloodsworn Saga, ou trilogia aqui dos Jurados de Sangue, é a sua terceira série, ou segunda série. Por quê? A primeira série dele é aqui a Fateful and the Folly, que é uma quadrilogia que começa com Malice. Depois disso ele escreveu uma segunda série, uma segunda trilogia neste mesmo universo. E agora, o mais recente trabalho dele é a trilogia The Bloodsworn Saga, que chega aqui ao Brasil pela editora Trama, tá? Lançamento recente agora de novembro de 2025. Então, este daqui já é a terceira obra dele. O John Green, que além de tudo, ele é fã por aquelas reencenações de grandes batalhas do passado, né? Principalmente batalhas vikings, como dá para vocês verem pela foto aqui, onde ele está todo aparamentado, tá certo? E o John Green também cita como suas maiores inspirações Tolkien, David Gemmell, e ele até ganhou prêmio por essa série aqui, que leva o nome do David Gemmell, autor inédito aqui no Brasil, e autor que eu coloquei lá no meu vídeo de top 5 fantasias clássicas que eu gostaria de ver aqui, tá? Eu coloquei uma série dele lá. Ele também cita muito o George Martin e principalmente Bernard Cornwell. Esses últimos três, para mim, fazem muito sentido com o que a gente encontra aqui nessa obra, tá? Bom, vamos lá então escolher agora as capas, as melhores capas do mundo, a melhor versão deste livro pelo mundo, e eu começo trazendo para vocês esta italiana. Ela vai trazer um momento muito legal que tem aqui no livro, que é a cidade de Snakavik, que fica dentro dessa ossada de um deus gigante, um deus cobra gigantesco, né? Só que, além de eu não gostar muito da arte dessa capa, eu não gostei das proporções, tá? O livro faz parecer que é muito, muito mais grandioso do que está aí nessa capa. Também gostei muito dessa edição búlgara, que tem esse estilo um pouquinho mais sombrio, um pouquinho mais abstrato, né? Um pouquinho mais, até levando um pouquinho ali pro, sei lá, pro terror, suspense um pouquinho. Se vocês olharem ela inteira até, ela tem uma edição especial, ela tem uma pintura nas bordas, toda bonita, toda bonitona. Essa capa portuguesa também tá legal, tá? Ela traz aí 3 personagens na capa. Eu não sei se eles estão tentando reproduzir os 3 personagens que a gente acompanha no livro, mas não me pareceu bater muito bem as descrições não, tá? Mas tá legalzinha essa capa também. E por fim, uma das que eu mais gostei é esta russa, que traz aí todas elas trazem o aspecto do dragão na capa, né? Que é extremamente importante aqui. Essa daqui, ó, ela tem o dragão por toda a volta, tá? Todas elas trazem esse aspecto do dragão. E aqui ele ficou bem grandioso. E a gente tem aí na frente a personagem que eu creio ser a Elvar, tá? Pra mim, a melhor capa continua sendo a capa mundial, tá? A grande maioria das edições pelo mundo utilizou essa daqui, então a gente tem pouquíssimas variações. A brasileira, felizmente, seguiu esse mesmo caminho, trazendo essa capa com o dragão e com um ser lá muito pequenininho frente a ele. E pra mim é a melhor capa que a gente vai ter no mundo, tá? Sem sombra de dúvidas. A versão brasileira acertou muito nisso, em manter a original. Bom, começando rapidamente, o livro tem 552 páginas, dividido em 53 capítulos. Então a gente vai ter aí uma média de 10 páginas por capítulo, que vai tornar a leitura muito ágil, e a gente tem 3 pontos de vista aqui, tá? A Orca, o Varg e a Elvar. Então o livro ele vai saltando de um ponto de vista para outro, o que deixa tudo muito, muito ágil, tá? Vou trazer para vocês agora aqui a sinopse, e depois eu vou trazer uma sinopse um pouquinho mais aprofundada para a gente deixar armado melhor essa história para vocês entenderem sobre o que ela é. Depois eu vou trazer o que eu gostei, o que eu não gostei e uma conclusão. Beleza? Então vamos embora. Os deuses caíram, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Em Vigrid, suas ossadas moldam montanhas, despertam monstros e alimentam uma cobiça que atravessa gerações. Entre Jarls em guerra, caçadores de relíquias e mercenários lendários,
3 destinos avançam como lâminas no escuro. Orca quer apenas proteger a família e manter o passado enterrado. Mas quando a violência bate à sua porta, a guerreira que ela foi retorna com fúria, e nada deterá em sua caçada. Varg é um ex-escravizado em fuga. Encontra em um grupo de mercenários uma chance de vingança, e talvez um novo lar, se for capaz de sobreviver às verdades do próprio sangue. Já Elvar é uma jovem combatente, persegue fama e feitos dignos de saga até descobrir que a glória costuma cobrar um preço alto. Em A Sombra dos Deuses, John Gwynne, autor conhecido por batalhas eletrizantes e personagens profundos, ergue uma nova saga inspirada na mitologia nórdica, brutal, épica e visceral, como um encanto de guerra. Aqui, a magia nasce de ossos divinos, juramentos valem mais do que ouro e monstros não vivem na escuridão. Então, galera, toda a história vai se passar neste mundo de Vigrid, como disse aqui na sinopse, tá? A gente sabe apenas que é um território mais ao norte, porque ele é muito frio, muito gelado, e a gente sabe que tem um outro território mais ao sul chamado Iskel. Vocês devem estar vendo o mapinha aí na tela, tá? Mas dá para vocês verem pelo mapa que aparentemente o mundo é muito maior, tá? Mas ele vai focar tudo aí em Vigrid. E como muito bem dito na sinopse, né, galera? Há 300 anos atrás, os deuses se foram. Eles se foram em batalha, tá? O que causou muita destruição por todo o mundo. E essa batalha aconteceu muito por conta de intrigas, de traições, de brigas, de birras, de rivalidades, tá? Então esses deuses até eles têm um sistema bem parecido, por exemplo, com o grego, né? A gente vai ter um deus pai de todos e os outros deuses menores, que são todos irmãos, e começaram a sair em briga por conta disso, tá? Só que, como dito, esses deuses caíram, deixaram muita devastação e também deixaram um vácuo de poder enorme no mundo. E após esse evento catastrófico digno de um Ragnarok, porque é importante a gente lembrar que estamos falando de uma fantasia totalmente inspirada na cultura nórdica, na cultura viking e tudo mais, tá? Aqui até esse evento eles vão chamar de Gottfella, e vai sempre ser usado nesse termo. Aliás, diversos termos aqui que eu não sei dizer o quanto eles são criados ou derivados de palavras reais, permeiam o livro todo, tá? Tem até um glossário aqui no fim do livro, para a gente ir acompanhando esses termos conforme ele for aparecendo, tá? Então a gente vai ter termos aqui como Berserkir, lembra Berserk, a gente vai ter Brinja, que é a cota de malha, a gente vai ter Drakkar, que é um tipo de navio, Drengr, que é um tipo de guerreiro, e tudo mais, tá? Então todos esses termos vão permear e muito a história. E a sociedade atual, galera, ela está se reerguendo, ela se reergueu depois desses 300 anos, mas ela se reergueu completamente desprezando os deuses, tá? Por todo o caos e destruição que eles causaram no mundo, né? Então a imagem deles não é mais venerada, os monumentos a eles são destruídos e mais, os seus descendentes, pessoas que têm sangue de Deus na veia, né? São os chamados os maculados, eles são procurados, mortos ou escravizados. E esses maculados, eles conseguem canalizar o poder dos deuses, né? Eles conseguem então alterar suas aparências, ganhar mais força, ganhar mais agilidade, velocidade, um instinto de luta mais forte. Então eles viram quase ferais, tá? Viram quase não, eles viram meio bestiais, meio ferais, né? E isso é muito importante em momentos de batalhas, né? Então eles ficam muito mais fortes que uma pessoa comum. E nós temos aqui diversos deuses, tá? Nós temos aí o deus pai de todos, que é uma cobra gigantesca chamada Snaka, mas nós também vamos ter deuses urso, dragão, rato, lobo, entre tantos outros, tá? Até mesmo com relação ao dragão, que é o que nós temos aqui na capa do nosso livrinho, né? O deus dragão, ninguém nunca viu nenhuma relíquia dele. O que são as relíquias, né? Pelo mundo, depois que os deuses morreram, muitas coisas dos deuses ficaram espalhadas por aí. Então a gente tem ossadas, partes de vestimentas, armaduras que eles utilizavam, coisas que eles carregavam no corpo e tudo mais, coisas que eles ajudaram a forjar, e tudo isso porque os deuses eram presentes no mundo, você os via, né? Apesar de gigantescos, você os via andando por aí. Então tudo que é tocado por um deus tem muito poder. Então todas essas relíquias estão espalhadas pelo mundo, mas nenhuma relíquia que possa se ligar diretamente ao deus dragão pode ser encontrada, e muito menos ninguém lembra de ter visto um descendente desse deus dragão. Então para muita gente o deus dragão é apenas uma lenda. E segundo a lenda, ele está aprisionado pelos demais deuses, tá? Ele foi aprisionado durante a guerra e todos os demais deuses morreram durante a guerra também.
E nós temos aqui dois sistemas de magia. Uma delas é aquela mais clássica, que vem dos estudiosos, das pessoas que se dedicam a aprender tudo isso com textos e tudo mais, né? Que se utilizam muito de runas. Aí esses são chamados de Galduranos. A segundo tipo de magia já é aquela que vem também do sangue dos maculados, né? Que vem daquelas pessoas que são descendentes dos deuses, e aí já é algo que nasce inato com eles, e eles são chamados de Satyr. Em nenhum dos dois casos, essa magia ela é extremamente explicada, tá? Então a gente não vai ter aqui um sistema de magia complexo como você vê, por exemplo, no Brandon Sanderson, tá? Não esperem por esse tipo de explicação, por esse tipo de fundamentação base. É essas duas explicações que eu dei para vocês, e bola para frente, eles vão conseguir fazer diversas magias com esse tipo de coisa. Novamente, sem explicação, eles só estão fazendo bola para frente. E essa frase, tá? Nada é extremamente explicado, pode ser usado para o livro inteiro, tá? A gente não sabe aqui quem controla cada pedaço de terra, a gente não sabe exatamente as descendências de cada pessoa, as picuinhas passadas, a gente não sabe o que mais tem no outro mundo, quais exatamente são os deuses, quantos deuses são, quantos animais, seres fantásticos nós temos aqui nesse mundo, quais são os poderes, qual a explicação para esses poderes, qual a explicação para os maculados. Eles são descendentes dos deuses, tá? Mas eles foram criados pelos deuses, como que eles vieram a ser? Então nada disso é muito bem explicado no livro, tá? Tudo disso fica meio em aberto. A gente sabe que tem um reino aqui, um reino ali, que estão começando a brigar, isso, aquilo, porque os personagens falam, mas a narração não nos traz essa profundidade na história. Sobre esses seres fantásticos, por exemplo, a gente já começa o livro vendo vários deles, tá? Por exemplo, com a Elver, a gente já vê ela enfrentando um troll. A orca, ela tem uma família numa fazenda e ela tem dois bichinhos de estimação ali, né? Um que é um chamado Spert, ele parece um inseto um pouco grande, né? Um pouquinho maior. Ele tem o corpo todo segmentado, mas ele tem rosto humano, tem ferrão, tem diversas pernas. E nós temos também a Vesli, que é um tenur, um tipo de monstro que parece um diabinho pequenininho que adora comer dente. E todos eles falam também, né? Isso aqui é muito legal. Todos os seres mais fantásticos aqui conseguem falar com alguma certa limitação ou não. Você vê que eles falam de um jeito mais truncado, mais diferente. E isso eu achei bem legal, tá? E essa queda dos deuses também acabou liberando os Vaesen no mundo, que são criaturas aí mais demoníacas, sanguinolentas, que atacam a humanidade. Principalmente ali, eles saem principalmente ali perto da onde houve a guerra, né? Que houve uma cisão no meio da terra, assim. E esses Vaesen, ao mesmo tempo, eles têm muito medo de tudo que é dos deuses, né? Então você ter runas ou pedaços de ossos ou qualquer coisa ligada aos deuses na sua casa, no seu corpo, numa fortaleza, etc., ajuda muito a afastar esses monstros, tá? Somente monstros muito fortes conseguem passar por determinadas barreiras criadas aí por esses itens mágicos. Os pontos de vista aqui no livro, como eu falei, serão três, né? Da Orca, do Varg e da Elvar. E o John Green, ele conseguiu muito bem balancear a troca desses pontos de vista, tá? É frequente a troca entre eles, até porque os capítulos são curtos, mas quando necessário ele consegue afastar um personagem por um pouquinho mais de tempo para a gente tratar esses outros dois que tem alguma coisa mais importante acontecendo com eles, tá? E a distribuição de capítulos também é muito parecida. Quem vai ter mais vai ser a Orca, ela vai ter cerca de 20 capítulos. A Elvar e o Varg tem aí 16 e 17 cada um. E ele consegue criar muito bem essas narrativas de... No fim do capítulo de 1, ele deixa ali um certo cliffhanger que você fala, não, eu quero ver o que acontece aqui. Aí você pula para outro personagem, você fala, caramba, eu não queria pular agora. Mas quando esse personagem termina, você fala, caramba, eu quero continuar aqui. E aí ele pula para outro personagem. Então ele conseguiu construir muito bem essas amarras entre os capítulos, tá? Na grande maioria das vezes, porque a Elvar, infelizmente, não foi um personagem que me agradou tanto assim ao longo da história. Então vamos falar um pouquinho sobre as personagens. A Orca, ela vai começar mais ali no sudoeste do continente de Vigret, numa cidade portuária chamada Felur. Na verdade, ela está nas proximidades dessa cidade portuária aí, né? Que pertence a uma Jarl. Então ela vira e mexe, precisa ir para a cidade, mas ela mora numa fazenda com a família dela, o marido chamado Torkel e o filho chamado Breca, além desses animais das fazendas, como eu já comentei ali, além de outros animais normais, né? Ela é uma personagem mais dura, mais rígida, não só com ela, mas com a família dela também, tá? Ela é uma personagem mais desconfiada, mas ao mesmo tempo muito leal com aqueles à sua volta, tá? A sua família,
com alguns amigos e tudo mais. E já fica claro desde o começo que ela tem um passado cheio de batalhas. Não só ela, tá? Ela e o marido dela. E ela tem uma visão assim de mundo que fica bem ali entre o estoico e o pessimista, sabe? Porque para ela o mundo é violento, é rude, é um mundo que não vai te dar segundas chances, vai sempre tentar te derrubar. E quanto antes o filho dela entender isso, melhor para o crescimento e aprendizado dele. Já o marido dela é um pouquinho diferente, ele já é um pouco mais relaxado, ele já quer aproveitar as coisas melhores da vida, apesar, de novo, dos dois serem excelentes, terem um passado muito grande de batalhas, os dois são fortes, são sobreviventes. Mas essa diferença entre os dois não cria atrito, muito pelo contrário, cria muita união, cria muito entendimento, cria muito equilíbrio na vida dos dois e na criação do Breca, tá? Então eles são quase uma família doriana, de polos um pouco separados, um pouco extremos um do outro, mas que conseguem conviver muito bem, e essa convivência, essa aliança tem um proveito muito bom para a família deles, né? E de novo, ambos são guerreiros muito fortes e experientes, tá? E eles começam a sentir problemas no ar. A problemática com a orca serão duas. Primeiro, com relação ao local onde ela vive, porque a líder ali deles, a Yor, guerreira líder deles, a Sigrun, ela tá falando, ó, ou a gente vai ter que entrar em guerra com alguns outros que estão vindo nos atacar, ou a gente se submete à rainha Helka, entra em aliança com ela, mas ela vai também nos convocar à guerra, né? Ela vai exigir uma doação de guerreiros para fazer guerra contra um outro reinado que está invadindo todas as áreas ali próximas. Percebendo isso, os dois vão decidir que eles não querem participar dessas guerras, né? Eles são muito contra isso, eles já viveram muito disso. Eles querem apenas criar o filho deles. Outra coisa que está acontecendo é já mais próximo à fazenda dela. Muitos fazendeiros próximos estão sendo atacados, mortos, e os filhos estão sumindo. Ninguém sabe o que aconteceu com isso. E não sabe quem ou o que e com que propósito está fazendo tudo isso. E o pior, né? Elas são pessoas que ela conhece, ela e o marido dela começam a investigar, tentam pedir ajuda para o líder que está lá no local, né? Que é o Gutvid, que ele está ali substituindo a Yor, que está em reunião com essa rainha Helka, e ele não quer investigar e mais mortes vão acontecendo, né? Ele é meio preguiçoso, enfim. Então toda essa começa a ser a problemática dela, e logo que esses problemas vão bater a porta dela, como a gente bem viu na sinopse, tá? E aí eu não vou falar o que acontece, mas eu acho que fica claro o que vai acontecer. A jornada dela é a clássica jornada de vingança e resgate. O nosso segundo personagem é o Varg, ou Varg sem noção. No começo do livro, ele foi o personagem que eu mais gostei ali na primeira metade, tá? Depois disso, ele e a orca foram os meus personagens favoritos. Ele é um escravo fugitivo que está tentando vingar o assassinato da irmã dele, Froya. Ele é muito leal a ela e ele está procurando o assassinato. Ele jurou para ela que ia achar o assassino e fazer ele pagar por isso. Só que para cumprir esse juramento, ele precisa descobrir quem é o assassino. E para descobrir quem é o assassino, ele precisa de ajuda de alguém, de um Galdurano ou de uma Setir, um Setir, para usar magia e descobrir quem fez isso com ele. A história dele começa então perto de outra cidade portuária, mais ali ao centro-sul do continente de Vigrid, e chegando lá ele descobre que só tem um usuário de magia ali que poderia ajudar ele, só que essa maga, essa bruxa Setir, ela está com... A história do Varg então vai começar na cidade portuária de Liga. É uma cidade que está ali mais ao centro-sul do continente de Vigrid. Chegando lá na cidade, ele descobre que apenas um usuário de magia está presente, uma bruxa Setir, mas ela faz parte do grupo Os Jura-Sangue. E os Jura-Sangue só deixam ela utilizar o poder dela para quem for do grupo deles. Coincidentemente, os Jura-Sangue estão com vagas abertas porque eles perderam alguns guerreiros. É um grupo de mercenários, tá, galera? Então eles perderam alguns guerreiros, então eles abriram ali uma certa competição, onde o guerreiro mais forte deles, o Einar Meio Troll, então vocês já imaginam um cara gigantesco, tá ali desafiando qualquer um que queira entrar pro Jura-Sangue, e a pessoa tem que conseguir derrotar ele em batalha. E o Varg, não vou falar se ele derrotou, se ele fez alguma coisa, mas ele vai acabar entrando para os Jura-Sangue. O Varg é o personagem aqui mais orelha do livro, né? Aquele personagem que mais vai nos explicar conceitos e histórias e coisas do livro aqui. Por quê? Porque ele era escravo, ele não tinha contato com o mundo externo. Então tudo para ele de tradição,
de organizações, de política, tudo para ele é muito desconhecido. Então os personagens em torno dele vão sempre ficar explicando isso para ele, então nesse sentido ele é meio inocente. O que é bem diferente na relação dele com as batalhas. Ele é um cara muito experiente, ele era utilizado como ali meio pugilista ali entre o dono dele, né, na época, que botava ele para ficar lutando com outros. Ele era um grande campeão, então ele tem um espírito de batalha, uma força muito grande, principalmente com as mãos, e a gente vai ver muito no livro ele treinando com lança, escudo, participar de uma parede de escudo e tudo mais. Então ele vai ser nosso grande introdutório para tudo isso. Mas ele não é nada inocente também em perceber quando alguém está querendo passar a perna dele, tá? Então ele é essa figura inocente de um lado, muito experiente do outro e com um senso de lealdade muito, muito grande. E então, se juntando ao Jurasanga, a gente vai acompanhar as aventuras dele como uma pessoa liberta pela primeira vez, e ele vai ser uma pessoa que ele vai então se dividir aí entre viver a vida dele nova, livre, e tendo que cumprir esse juramento à irmã dele, que é uma vida regressa passada que o puxa ele para trás, né? Ele precisa cumprir esse juramento. E a gente vai acompanhar como ele vai tentar fazer tudo isso. Já a Elvar, a história dela vai começar mais ali no oeste, bem ao norte, né? Ao noroeste, numas ilhas chamadas Scout. E ela tá ali junto com o grupo dela, os Implacáveis. Ela não comanda esse grupo, tá? Ela é mais uma guerreira ali no meio. E eles estão tentando capturar uma pessoa, mas nisso eles já dão de contra com uma vila que tem também que proteger esses caras. Procurando ainda esse cara que eles estão tentando capturar, eles se deparam com um troll, que a gente já vê toda essa batalha de troll. A Elvar é o personagem que a gente tem mais ação desde o começo do livro, tá? A gente vê ela enfrentando um troll e diversos outros seres mágicos e outras coisas que vão acontecendo com ela nessa primeira metade. E tudo que a Elvar quer é fama de batalha, porque ela quer se provar que ela é uma boa guerreira, ela quer se provar que ela é muito mais do que simplesmente a filha de um cara importante, que é o pai dela, né? Que é rei de um reino ali, um reino muito importante, aliás, de uma das cidades mais fortificadas em toda a Vigrid. E na verdade até ela fugiu do pai dela, né? Já fazem 4 anos que ela fez essa fuga, porque o pai, apesar dela ter todas essas ambições, o pai dela queria usar ela simplesmente como uma moeda de troca para um casamento e fortalecer mais ainda a posição dele, tá? Então ela não queria esse destino para ela. Quem quer um destino assim, né? Convenhamos. Ela é uma boa guerreira, tá? Mas ela ainda tem essa personalidade um tanto quanto infantil, tanto quanto com uma visão só. Eu preciso de dinheiro e fama de batalha. Ela tem um fiel escudeiro ali chamado Grend, que também veio junto com ela desde quando ela fugiu do pai dela, né? O Grend tem um juramento de sangue de proteger, o juramento de sangue dele para a mãe dela já é falecida. A Elvar então tem pai e irmãos. E então o Grend, por ter esse juramento de sangue com a mãe dela, sempre a acompanha para onde ela for e está protegendo. Ele é um guerreiro mais experiente, muito, muito forte. E esse guerreiro que eles vão ali capturar, o grupinho que vai estar em torno desse guerreiro vai ser muito importante para a trama daqui para frente, tá? E tudo isso vai fazer com que ela tenha que retornar para a casa dela, porque os Implacáveis querem vender esse cara para o pai dela. E a história dela vai seguir a partir daí então. Mas então, como vocês estão vendo, os 3 personagens nossos estão começando em algum ponto na costa de Vigrid, mas logo logo os destinos e a história vai os levar para fazer essa jornada mais por dentro do continente e rumando ao extremo norte do continente, tá? Por motivos diferentes, os 3 vão começar a fazer caminhos distintos para o extremo norte de Vigrid. Um grande tema do livro aqui, galera, e que eu gostei bastante, tá? É sobre família. Seja a família de sangue, no caso da orca, seja essa família, o que os americanos chamam de found family, né? Essa família encontrada, essa família forjada por laços de camaradagem, laços de batalha. E é isso que a gente vai ver com o Varg, e é isso que a gente vai ver com a Elvar também. Então o livro é muito sobre lealdade, família, juramentos. E nós teremos aqui muita aventura, muitas batalhas, boas descrições de batalhas, personagens todos aí em tons de cinza, todos eles têm alguma coisinha que não se admira muito do passado, muitos deles vão cometer alguns atos questionáveis. Nós também temos aqui um grande número de personagens coadjuvantes interessantes, tá? Porque tanto os Implacáveis quanto os Jurasanga, a gente sempre vai acompanhar ali mais ou menos 5, 6 personagens secundários desses grupos, que todos você começa a se apegar, tá?
desde o líder até alguns outros ali que são mais importantes, você começa a se apegar a ele, você começa a ter um carinho com ele. Então o John Gwynne consegue fazer um bom serviço nisso, tá? Fora todo o mistério que ele vai armando no livro, né? O que tem lá no norte, por que está acontecendo essas coisas com as pessoas ali em torno da Orca, tem alguma ligação entre esses três personagens, como essa ligação vai se acontecer, o que aconteceu com essas relíquias dos deuses, esse dragão existiu mesmo ou não, né? Quem são essas pessoas com poderes, qual é o limite do poder delas. Então ele vai jogando uma série de mistérios aqui pra gente e ele vai começar a amarrar tudo isso para começar a desfazer esse nó mais lá no finalzinho do primeiro livro, tá? Então o final do livro até, ele é uma grande assim, tá aqui galera, tá armado, terreno tá preparado, aguarde o segundo aí. Então eu gostei bastante do livro, tá? Bom galera, antes de falar o que eu gostei, eu quero fazer um trechinho aqui que pode ser um pouquinho polêmico, tá? Mas que eu acho muito importante para fantasias modernas que chegaram aqui pra gente nos últimos 10, 15 anos. Por exemplo, tem hot? Não, graças a Deus. Tem pornô com fada? Menos ainda. Tem progressismo, woke, ideologias, essas coisas? Também não, tá? Algumas pessoas vão poder achar que tem por conta da quantidade de personagens femininas que a gente tem na história, tá? Nós temos 3 pontos de vista, 2 são femininos. E nós vamos encontrar aqui diversas personagens femininas fortes, tá? Não só guerreiras, mas também bruxas, praticantes de magia, líderes de bandos. Um dos principais bandos inimigos que eles vão encontrar aqui é liderado por uma mulher. No local que a Orca vive, por exemplo, a Ior ali, a Lorde do local, é uma mulher. A rainha maior ali do local maior também é uma mulher. Então a gente vai encontrar diversas guerreiras e tudo mais, personagens femininas muito fortes, tá? E em alguns momentos até pareceu demais. Ficou até meio óbvio assim, tá surgindo um grupo novo, vai ser uma mulher. Tá surgindo um cargo novo, vai ser uma mulher. Por alguns tempos até fica meio óbvio, até fica meio exagerado. Mas em nenhum momento ele vai usar essas personagens femininas para ficar fazendo um discursinho de moral, para ficar fazendo apontar dedos, para ficar fazendo elas de vitimista. Até não caberia fazer isso de vitimista nessa sociedade que ele cria aqui tão igualitária, tá? Porque ele se aproveitou muito da cultura nórdica, da cultura viking, que tinha guerreiras, que pode se discutir em que quantidade e tudo mais, mas tinha guerreiras, tinha as lendas de grandes guerreiras, das valquírias, as mulheres aqui, elas tinham direito até mesmo a coisas como divórcio, ter posses e tudo mais. Então ele vai utilizar muito isso da cultura viking para criar uma sociedade mais igualitária, tá? Então até a gente ter personagens vitimistas aqui nesse sentido, seria muito estranho nesse local onde aqui, cara, aqui tá sua vida, faz o que você conseguir de melhor com ela. Tanto é que a gente vê essas diversas personagens nesses cargos bons, nesses cargos poderosos, e seria muito estranho a gente ter alguma dessa personagem fazendo algum discurso nesse sentido, tá? Então, apesar dessa quantidade de personagens femininos que a gente vai encontrar aqui, em nenhum momento eu senti essa infusão de ideologia, em nenhum momento o livro vai parar para apontar dedinho na sua cara, utilizar termos atuais, falar o patriarcado, o machismo, isso e aquilo. Não, em nenhum momento tem esse tipo de discussão aqui, tá? Então, isso para mim é um ponto extremamente positivo nesse livro. Quem tiver com alguma preocupação nesse sentido, pode ir tranquilamente. E isso tudo, apesar de, mesmo lá na entrevista que tem no finalzinho aqui com o autor, ele fala, cara, eu sou muito adepto desses tipos de pontos de vista, a gente não sabe até qual profundidade, né? Mas ele não deixou isso transparecer aqui de forma alguma, tá? O que é muito positivo. Bom, vamos lá. O que eu gostei aqui, né? Eu gostei muito da forma como o autor vai te introduzindo ao mundo. Em momento algum, ele vai fazer um infodump, né? Em momento algum, ele vai chegar aqui despejando informações na sua cabeça para tentar construir o mundo dele, para tentar construir os personagens dele. Todo mundo vai ser apresentado para a gente aos poucos, conforme os nossos personagens vão vivendo suas aventuras. Alguns personagens a gente vai ver mais coisas do que os outros, mas aspectos diferentes dessa cultura, né? Mas todos eles vão apresentando isso. Com a Orca a gente vai ver um pouquinho mais da politicagem, com o Varg a gente vai ver um pouquinho mais sobre as batalhas, a Elvar a gente também vê um pouquinho de politicagem, ela é um pouquinho mistura dos dois, um pouco de politicagem, um pouco de aventura.
Então ele vai conseguindo apresentar, e um pouco principalmente da parte cultural, a gente vai ver com a Elva, né, da descrição dos deuses e tudo mais. Então tudo isso vai sendo apresentado aos pouquinhos através dos personagens. Então a gente não tem esse despejo de informação. Tudo que é dito pra gente aqui é o suficiente pra gente compreender a história, pra gente compreender a situação. Tem um determinado momento que aparecem alguns personagens daquele reino mais ao sul chamado Scout. E esse personagem ele é apresentado o suficiente pra gente ver, cara, é um reino ali aparentemente um pouquinho mais árabe, um outro clima, um outro tipo de ver o mundo, mas é muito passageiro, sabe? Em momento algum vai sair descrevendo, ele é filho de não sei quem, que é casado com não sei quem, do reino não sei quanto, que existe há tanto tempo. Não, em nenhum momento ele vai fazer isso. Ele vai falar, esse cara veio do sul, de um reino muito importante, faz grandes negócios aqui, a espada dele é curva, os trajes dele são isso. E ele sempre vai escrever também, tá? Bastante os trajes. Tudo isso eu gostei bastante. De como ele tem essa coisa de descrever bem comidas, descrever bem trajes e descrever bem a grande maioria das cenas de batalhas também. Por que também? Porque eu achei que as cenas de batalha oscilam um pouco, tá? É engraçado que quanto maior a batalha, mais bem descrita e bem feita eu achei. E quanto mais isolada essa batalha, principalmente em alguns momentos com a orca, eu achei elas meio confusas, meio truncadas, de novo como se tivesse faltando alguma coisa ligando ponto A, ponto C, tivesse faltando o B ali no meio. Mas as descrições de batalhas em geral, a grande maioria, elas são muito boas, tá? Bem ao contrário, por exemplo, lá de Prince of Thorns, não vou alcançar, tá lá em cima. Onde eu reclamei muito, né? Porque Prince of Thorns era dito assim, nós temos aqui um livro muito violento, pesado, isso, aquilo, que eu não achei, tá? Ele tem, assim, situações pesadas, você fala assim, caramba, né? Fizeram isso com aquela mulher, fizeram isso com aquele cara, mas ele não era descritivo e explícito igual é aqui. Vou ler um trechinho para vocês, olha só. Vou pular algumas coisinhas aqui para não dar spoiler, tá? Orca cambaleou até a mulher que acordava e encarou. Misericórdia! Exclamou a mulher levantando a mão. Orca desceu o machado e dedos decepados saíram voando. A lâmina da arma entrou no rosto da mulher. Um grito estrangulado foi interrompido. Pés bateram na grama. Ela arrancou o machado. A boca se contorceu. As lágrimas nublaram a visão. E Orca desferiu golpes sem parar. O braço subia e descia, e o estalar dos ossos foi se transformando em um som úmido e pastoso. Orca gritou, um ruído selvagem e sofrido de raiva e pesar, e, enquanto isso, seguiu desferindo golpes com o machado no que restava da mulher no chão. Sangue e ossos voaram, salpicando Orca, que ficou encharcada de vermelho. Num outro trecho aqui, na página 240, também com a Orca, olha só como é a descrição da batalha aqui. A madeira rangeu quando Orca apoiou o peso no primeiro degrau. A guarda se mexeu e abriu os olhos. Orca cravou o sax. O sax é um tipo de arma, parece uma adaga, um pouquinho maior. Orca cravou o sax na garganta dela, empurrando fundo enquanto a outra mão tapava a boca da mulher, até sentir a lâmina raspar na espinha. Ela arrancou o sax com uma torrente de sangue escuro à luz das estrelas. A guarda desabou, soltando um gorgolejo e então ficou imóvel. Orca limpou a lâmina na capa de pele da guarda, apoiou a mulher para que permanecesse na posição de dormir e voltou para Leaf. Então assim, esse tipo de descrição de falar, a espada entrou até raspar na espinha, isso aqui, esse livro é permeado de cenas assim, de descrições assim, coisa que a gente não via lá, por exemplo, no Prince of Thorns, que foi a fantasia mais recente que eu li, que era dito aí pesado, né? Então, para mim, isso daqui é um pouquinho mais... Lá é pesado nas barbaridades que são feitas, mas não é pesado na descrição. Aqui é muito mais descritivo as cenas de batalha. E eu confesso que aqui eu me senti muito mais satisfeito com essas cenas, tá? Com esses acontecimentos. E outra coisa que eu gostei bastante aqui foram as reviravoltas, né? Elas são boas, muitas me pegaram de surpresa e elas acontecem desde o começo do livro, tá? Porque ainda que alguma outra coisinha ou outra você saiba como que vai acontecer, te pega de surpresa como acontece. E como disse, é desde o começo do livro e você já vai ficando meio calejado para isso, você já vai sempre esperando o pior para algumas coisas. Mas há também sortes inesperadas acontecendo pelo livro. Por exemplo, tem um personagem aqui, um personagem secundário, que eu passei a gostar bastante dele,
E de repente começa uma cena de batalha ali que do jeito que ele vai descrevendo o clima, vai colocando tudo, você fala, pô, esse cara vai morrer. Esse cara vai morrer. E de repente ele não morre. E de repente ele morre. Sabe, ele te surpreende, ele fala assim, eu criei esse clima falando que esse cara vai morrer. Termina o climinha e ele não morre, mas passa 2 páginas e ele morre por um outro motivo completamente diferente. Então o John Green ele consegue muito amarrar, ele consegue muito armar essas situações, ainda que por vezes você sinta que vai acontecer, que está óbvio que vai acontecer. Por exemplo, pela sinopse você sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer com a orca, mas do jeito que acontece você também fica, caramba, né? Porra, vamos lá. E então o livro vai ser permeado por isso. O John Green também consegue criar aqui belos cenários, tá? E eu destaco aqui principalmente 2, e os 2 têm a ver com o mesmo deus, que é o deus Snaka, o deus cobre, o pai dos deuses. Porque quando esse deus caiu, ele é gigantesco, ele caiu de tal forma que ele modificou todo o terreno do continente de Vigrid. Vocês podem ver aí pelo mapa, vou colocar ele aqui de novo, vocês podem ver aí pelo mapa que tem uma cadeia de montanhas que foi criada por conta do corpo dele. Essa montanha é até chamada de Montanha dos Espinhos. E principalmente lá na cabeça do deus Snaka foi se criado toda uma cidade. Então você imagina, essa cidade está construída em cima de osso de Deus, do maior dos deuses. E então você imagina o quanto poder essa cidade tem, o quanto ela está protegida desses Vaesen, né? Vou ler aqui um trechinho de descrição dessa cidade um pouquinho. Snakavik surgiu da névoa diante deles. A gente está vendo aqui pelo ponto de vista da Elvar. Snakavik é a cidade de onde ela vem, de onde o pai dela reside. Elvar esticou o pescoço para olhar para o alto. A extremidade oeste das montanhas do Espinhaço começava ali, formada por encostas íngremes e picos envoltos em névoa que desapareciam ao longe. Daquela encosta se projetava a metade superior de um imenso crânio de serpente esbranquiçado, com longa presas amostras e órbitas oculares vazia. O crânio de Snaka, de tamanho impossível de compreender a menos que se estivesse diante dele. Ali havia caído o terrível Snaka, o mais velho, o pai dos deuses, morto no dia da Gutsfala, que destruiu o mundo com sua ruína e o reconstruiu. A queda de Snaka havia destruído o chão, permitido que o mar invadisse e criasse o fiord por onde eles remavam naquele momento. Terra tinha sido lançada ao ar e se acomodado ao redor do cadáver de Snaka, formando uma cadeia de montanhas que cortava todo o continente de Vigrid. A carne do deus morto já havia muito apodrecido sob a massa de terra e rochas, mas o crânio, a espinha e as costelas da serpente permaneceram como uma lembrança colossal e onipresente do legado dos deuses. E eu deixei as imagens aí para vocês verem, tentando mostrar como é essa cidade que cresceu, surgiu dentro dessa cabeça, da mandíbula dessa serpente gigantesca e foi se espalhando por toda a encosta. Então ele vai criando diversos cenários assim que são bem legais, tá? Bem legais mesmo. Eu gostei muito disso, dessa criatividade que ele teve para criar tudo isso. Também gostei muito das cenas de diálogos, tá? São cenas de diálogos que me parecem muito reais, que me parecem condizentes com os momentos que elas estão acontecendo, nada aqui parece forçado. Também gostei muito dos desenvolvimentos de personagens, tá? Principalmente da Orca e do Varg. A Elvar, como eu disse, apesar dela ser a personagem que mais tem ação acontecendo com ela desde o começo, ela para mim foi a personagem mais rasa aqui de todos, tá? E eu espero que no futuro, pelos acontecimentos desse livro, ela se desenvolva, amadureça um pouquinho mais. Gostei de como ele colocou basicamente em todos os personagens dele essa coisa de coragem frente ao desespero, frente à iminente destruição. Então ele conseguiu criar personagens aqui que sentem todos esses medos, mas que conseguem passar por esses momentos, passar por esses enfrentamentos. Vamos lá, o que eu não gostei? Como eu já disse, algumas cenas de batalhas, né? Principalmente com a Orca, por vezes me pareceram exageradas, com sortes demais e, sei lá, uma pegada meio John Wick no universo aqui de nórdico, tá? De novo, também não gostei da Elvar, pra mim foi a personagem mais rasa de todos aqui, uma personagem até às vezes com aspirações infantis demais também. E o principal que eu não gostei, galera, é que eu fiquei com a sensação de que faltou alguma coisa, sabe? E é difícil descrever o que é essa coisa. Parece que ficou faltando, sei lá, ele arranca muito bem, ele põe uma segunda, uma terceira, uma quarta marcha, mas parece que ele nunca engata uma quinta, sabe? Mesmo lá no ápice, no clímax do livro, lá no quinto,
é previsível o que vai acontecer, tá na capa, tá na sinopse, você sabe o que vai acontecer, então parece que ficou faltando esse tempero a mais, assim, sabe, para dar um sabor diferente para esse livro aqui, para destacar ele dos demais. E outra coisa que eu achei meio ruinzinha aqui foi o que faz a conexão entre os três personagens, assim. Eu achei bobinhas e algumas até jogadas assim do nada na sua cara para você falar, opa, sabe, nada aqui faz você pensar, puta, será que esse personagem tá ligado lá de alguma forma? Não, assim, a grande maioria delas é simplesmente jogada, essas conexões. A única bem feita aqui realmente foi ali do Aorca com um dos outros 3 pontos de vista, que é bem no finalzinho do livro, tá? Mas fora isso, fica uma sensação de mundo pequeno, sabe, assim? Aliás, essa sensação de mundo pequeno também é geral, assim, parece que eles atravessam o continente de Vigrid meio fácil e meio rápido demais, assim, sabe? Não parece que é um local muito grande, assim. Então, essa sensação um pouquinho mais focada também deu uma sensação um pouquinho de pequeno na escala das coisas. Agora, falando sobre a tradução um pouquinho aqui, né? A tradução, em geral, ela tá muito boa, ela tá muito legal. Mas lá pro terço final do livro, eu comecei a encontrar alguns errinhos de português e algumas construções estranhas, que eu não sei dizer se é da tradução ou se no original também foi escrito dessa forma e aí não deu para traduzir muito bem. Teve um momento só que eu achei um erro mais grave aqui, que eu até assinalei, ó. Estamos aqui na folha 304, bem lá no comecinho, a gente está acompanhando a Orca e de repente eles citam o nome da Elvar aqui, né? Quando era para falar assim, a música era um toque gentil, porém insistente, que puxava a Orca para memórias do passado. Eles falam que puxava Elvar para memórias do passado. Então esse é o único grande erro que eu achei. Aí fora, onde era para estar J, estava X, algumas coisinhas assim, e essas descrições um pouquinho mais erradinhas aqui, mais truncadas, né? Então, apesar de tudo isso, galera, o livro ele foi extremamente positivo para mim, tá? Os pontos bons, em muito, se sobressaem aos pontos negativos. Essa escrita dele é mais simples, mais direta, com excelente narração, com boas descrições, na sua grande maioria, com bons diálogos, todos eles são bons diálogos, e tudo isso foi muito bem feito. E tem até momentos aqui que você esquece que você está lendo um livro de fantasia, tá? Por exemplo, quando ele vai começar a descrever uma batalha de escudos aqui, né? Por toda parte havia morte. O ar estava tomado pelo cheiro de ferroso de sangue e fezes, e por onde os Jurasangue passavam, os inimigos pareciam estar caindo. Não é hora de descansar, grunhiu Einar, enquanto ia a passos largos na direção de Svik. Varg trocou um olhar com Torvik, que sorriu para ele. Os dois seguiram Einar, Varg com o escudo e o sax na mão. Ele e Torvik se juntaram à fileira de Svik e entraram na parede de escudos. Varg travou o escudo com o de Vale, enquanto Torvik foi para a outra extremidade da fileira. Havia 7 guerreiros diante deles, homens e mulheres cuspindo, empurrando, rosnando e estocando por trás da própria parede de escudos. E aí ele começa a descrever como essas paredes se chocam, né? Então, esses momentos assim simples, de como ele rema, de como as coisas acontecem, da politicagem, das tramas, das batalhas de escudo, né? Tudo isso me lembrou muito ficção histórica em diversos momentos. Me fez esquecer que eu estava numa fantasia. E aí, de repente, vinha algum elemento fantástico e me falava, opa, realmente tem coisas bizarras acontecendo aqui. É um mundo simples, com diversos tropos da fantasia em geral, mas extremamente bem realizado, tá? Ele não inova em momento nenhum, mas tudo que ele faz é com muita competência. E como falei lá na parte ruim, né? Parece que ele não engata a quinta marcha, parece que fica faltando esse tempero, muito provavelmente até por ser um tipo de fantasia ambientada num local tão conhecido por nós, né? Um local tão comum na fantasia, que são fantasias nórdicas. Querendo ou não, a gente tem muito desse tipo aqui disponível no mundo, né? A gente consome muita cultura desse tipo, seja em séries e filmes, outros livros e tal. Então é algo muito comum e talvez essa certa simplicidade que ele trouxe para esse universo de fantasia ficou fazendo faltar esse tempero a mais aqui para destacar ela completamente de outras, tá? Mas ó, de novo, é uma puta de uma aventura muito bem realizada, muito bem feita, que vale muito, muito a pena ser conhecido. Me diverti demais fazendo essa leitura aqui. É uma excelente porta de entrada para a fantasia, tá? Não só porque ele tem essa complexidade mediana no mundo,
mas também pela forma que o Gwyn vai armando as coisas para o próximo livro, tá? Ele deixou muita coisa legal armada aqui. Então, se você é alguém que já leu a trilogia da Primeira Lei do Joe Abercrombie, que está sendo republicado pela editora Aleph, vai atrás aqui de A Sombra dos Deuses. Se você já leu Bernard Cornwell, se você já leu Conigoden, este livro é muito recomendado para vocês. Quer começar a ler fantasia? Pode começar por aqui. Ah, quero ler uma fantasia, mas não tão fantástica? Pode vir aqui. Quero boas batalhas? Pode vir aqui. Quero bom desenvolvimento de personagem? Pode vir aqui. Eu gosto muito de ficção histórica? Pode vir aqui. Então, resumindo, galera, é 10 de 10 maravilhoso? Não. Mas é extremamente competente, extremamente bom. Já estou me repetindo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu gostei muito de ler esse livro. No meio da semana nós teremos aí na quarta-feira os livros e vídeos para o mês de dezembro aqui no canal. E nesse vídeo eu vou revelar qual foi a série de fantasia mais votada por vocês para eu começar a ler este mês, tá? E no próximo fim de semana teremos aí Guia Michael Connelly. E esse mês ainda vamos ter top 5 ficções históricas que eu gostaria de ver no Brasil. Teremos aí também os livros que eu pretendo ler no ano que vem, as leituras obrigatórias. Vamos ter o top de melhores do ano e muito mais, tá? Vamos lá, muito obrigado. De novo, curta, comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram, @bibliotecabruta. E valeu!